O tabuleiro de Galton, ele foi criado por Sir Francis Galton. Ele é um dispositivo que representa o teorema do limite central. O que isso significa? Eu já vou chegar lá. O tabuleiro consiste em uma placa na vertical com fileiras entrelaçadas de pinos, ou seja, tem pinos, um tabuleiro na vertical e bolinhas são jogadas lá de cima. E elas distribuem tanto para a esquerda quanto para a direita. Ou seja, ela não tem uma direção fixa. Ela tanto pode ir para a direita quanto para a esquerda. Eu já vou mostrar uma foto do tabuleiro, aí vai ser muito mais fácil de você compreender o que eu estou dizendo aqui. Mas antes eu vou falar quem era Galton. Galton, ele era o filho mais novo entre 9 de seus pais, né? E aos 16 anos ele começou a estudar medicina junto do seu pai. Porém, a sua verdadeira paixão era a matemática. E ele gostava tanto de matemática que ele se formou como matemático. E voltou a estudar depois que se formou com seu pai em matemática. Medicina, me perdoe. Logo após a morte do seu pai, ele pegou e decidiu viajar para estudar. Tanto que Galton adorava estudar. Logo depois que ele voltou da sua viagem, ele escreveu alguns artigos, alguns livros, do qual foi um sucesso para a época. Pessoas estavam loucas para saber o que ele tinha para escrever, porque ele era um gênio. E eu já vou falar o que ele já fez, tanto que eu vou entrar aqui em um mérito. Ele era primo de Charles Darwin. Quem era Charles Darwin? Charles Darwin foi responsável por por chegar à conclusão que nós somos a evolução dos macacos. A evolução consiste em... Eu vou entrar em outro dia em mérito sobre quem era Charles Darwin para vocês entenderem melhor e tal. Porém, é basicamente isso. Ele diz que nós viemos da evolução e não do criacionismo, que é, no caso, Deus criou Adão e Eva e tal. Então, Charles Darwin fez um livro lá no qual ele se baseia na evolução. Enfim, tanto que é muito usado para a ciência o que ele tem a dizer, né? Enfim. Então, o Galton, depois que ele se casou, ele entrou em alguns méritos lá e ele foi estudar meteorologia. Opa, falei até errado aqui. Meteorologia. O que é meteorologia? É o estudo do clima e tal. E ele desenvolveu alguns instrumentos e aperfeiçoou outros e criou mapas dos quais são usados até os dias de hoje. Então você já vê qual é a importância de Galton. E Galton, ele foi várias coisas. Eu não sou uma do que ele foi. Para você ter uma noção, ó, eu vou fazer com a mão aqui, ó. Ele foi matemático, explorador, antropólogo, geneticista, psicólogo, geográfico isso, meteorologista, físico, sociólogo. Foi 9 coisas, eu não sou uma. Pra você ver como ele era foda. E Galton era esse cara aqui, ó. Eu vou mostrar uma foto dele. Era esse cara. E o tabuleiro que a gente tá falando e o vídeo é o tema, quer dizer que o vídeo é o tema, é esse daqui, ó. E eu fiz até um R aqui, que quando ele pende para a direita, significa que ele é raro. Só que no meu caso aqui, eu não sei como vai ficar aí no YouTube, mas aqui é a minha direita, no desenho. E aqui é a esquerda, mas para vocês aí tá aparecendo para mim que é a direita de vocês. Então o que esse tabuleiro representa? Bom, ele representa diversas coisas. Digamos que o país, no caso o Brasil, ele tem um PIB bom e tal, então a gente quer medir a probabilidade das pessoas, da altura das pessoas. Então aqui é a média. A média é o quê? Pelo menos até onde eu sei, a média do Brasil é 1,60 m ou 1,65 m, alguma coisa desse gênero. Então a média é isso daqui. Eu sou um pouco a mais da média, então eu estou aqui. Aí quanto mais alto, é uma raridade, certo? Não se tem muitas pessoas altas, se tem a média. E aqui são os baixinhos, entendeu? Ainda vai ter pouquinhos baixinhos, entendeu? Tipo, vai ter uma grande quantidade, porém pouco perto da média. E isso daqui se aplica para tudo.
vamos dizer que para o futebol, quantos jogadores bons e médios tem? Essa quantidade. Não vai mostrar o quanto tem, entendeu? Mas sim, a média. Quantos Neymar tem no Brasil? Pouquíssimos. Se eu poderia dizer, eu não manjo de futebol, mas eu poderia dizer que tem um. Quantos presidentes bons tem no Brasil? Uma raridade, certo? Quantos ruins tem? Essa média. Entendeu? E sempre que ele vai calcular alguma coisa, ele tem que colocar um pêndulo aqui embaixo, aqui, nessas duas coluninhas aqui, ó. Por exemplo, digamos que o país não tem um PIB bom, o país é um fracasso tal. Então ele vai ter que pender pelo lado ruim. Aí vai se jogar a bolinha. Aí na parte da raridade vai ser o quê? Quantas pessoas, como posso dizer, para ficar bem explícito aqui no vídeo, digamos que o PIB do Brasil não tá aquelas coisas e o país está quebrado. Então, quantas pessoas ricas vai ter no Brasil? Mesmo com o PIB ruim, o Brasil quebrado? Pouquíssimas. A média vai ser, a maioria vai ser pobre, entendeu? Então, é basicamente isso. Um exemplo, se uma empresa ela é boa, a maioria dos funcionários vai ser bom, certo? A raridade vai ser bom, poucos. Ruins, poucos também. Mas, se a empresa for ruim, a empresa não é uma empresa boa, ela vai ter que pender pelo lado ruim aqui. Então, ela vai ter que começar assim. É que eu estou invertendo aqui, porque para mim está meio confuso. Então, o tabuleiro vai pender para o lado ruim. Então, quando cair as bolinhas, ela vai cair aqui. Pode até que seja que caia aqui. Porém, a maioria dos funcionários vai ser ruim numa empresa ruim, entendeu? Poucos bons, né? Quem vai querer trabalhar numa empresa ruim? Vai ter poucas pessoas boas, entendeu? Então isso se aplica para tudo na vida. E não é esse tabuleiro não é nada de tipo parecido com o Ouija que você fala algo com o imaginário. Tanto que se você traçar uma caneta aqui, ó, ele vai fazer ele vai marcar tipo eu esqueci o nome. No Word e Excel faz isso. Gráfico, isso, vai montar um gráfico. Ó. Aqui basicamente é um gráfico, né? Então, se você traçar uma caneta aqui, vai traçar um gráfico. Então, esse cara não era qualquer cara, não era qualquer cara. E esse daqui representa muita coisa. E mesmo que o Brasil esteja, por exemplo, no caso a gente está falando do país, o Brasil esteja um PIB bom, você comeu, você se alimentou bem, a probabilidade de você nascer pequeno ainda está aqui. A probabilidade de você ser grande vai estar aqui. Porém, esse daqui é o caminho que você vai traçar na sua vida. Aonde você vai, por onde você vai ir, quais são as regras do jogo, né? Muita coisa assim que a gente vive, às vezes não depende só da gente, né? Não adianta nada você ter uma escolaridade boa, mas algumas coisas, algumas tragédias que vêm acontecer na vida faz com que você penda pelo lado ruim, no caso, tipo, de altura. Mas isso se implica para tudo mesmo, se implica para tudo. Por exemplo, se a gente quiser falar qual é o índice o índice de criminalidade no país, você vai pender pelo lado, você vai ter que ser sempre que, como eu falei, sempre que eu não iria usar o tabuleiro, ele fazia os cálculos, não, também os cálculos, eles entravam em mérito se ia deixar reto, ou se ia pender, ou se não ia pender. E esse daqui também, ele era usado para padrão de beleza. Um exemplo que o tabuleiro pode ser, por exemplo, assim, quantas mulheres bonitas tem no país? Lógico que isso sou um pouco machista, um pouco idiota, mas a média era aqui, do padrão de beleza que eles tinham antes, entendeu? Mas eles usavam isso daqui para tudo, entendeu? E esse tabuleiro é uma coisa muito legal, muito incrível, porque quando eu conheci, eu estava lendo sobre meritocracia. Como eu falei, não adianta nada se você ter uma boa escolaridade, você se alimentar bem, você ter ido na escola tirar notas boas, mas se você não tem oportunidade, lembra dos caminhos. Então, se você não tem boas oportunidades, a probabilidade de você, mesmo ter um estudo bom, você não conseguir um serviço bom. E a probabilidade de você não ter um estudo bom, não ter um sei o que e tal, mas o seu caminho for bom, você consegue traçar caminhos legais para que você
consiga ter um serviço bom, para ter coisas boas na vida. E basicamente é isso. Espero que vocês consigam entender. Se vocês não conseguirem entender, pesquisa no Google aí, Tabuleiro de Galton. Lá tem bastante coisa interessante para você estar lendo, para você estar se aplicando no seu dia a dia aí. E você vai abrir um pouco a sua mente, você vai explodir sua mente por isso daqui, porque é muito interessante, muito legal. E é isso. Falou!